Olá, queridos leitores! Vamos juntos ler Agatha Christie? O livro escolhido é Morte nas Nuvens, edição da LPM Pocket. Curta e compartilhe para que mais pessoas possam ler com a gente essa autora incrível. Aproveite e já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder a continuação da história. Vamos lá? Capítulo 7 Probabilidades. Com a partida de Maître de Bold, os três aproximaram um pouco mais as cadeiras da mesa. Muito bem, disse Jep. Chega de conversinha. Destampou a caneta tinteiro. O avião tinha 11 passageiros. No setor traseiro, quero dizer. O tinteiro não vem ao caso. 11 passageiros e 2 comissários de bordo. Isso dá um total de 13 pessoas. Uma das 12 pessoas remanescentes eliminou a velhota. Parte dos passageiros era da Inglaterra, parte da França. Passo a responsabilidade dos franceses para Monsieur Fournier. Eu cuido dos ingleses. Quanto às investigações a serem feitas em Paris, isso também fica a seu encargo, Fournier. E não só em Paris, observou Fournier. No verão, Gisele costumava fazer muitos negócios em balneários e cidades turísticas. Deauville, L'Épinay, Wimereux e também mais ao sul, em Antibes, Nice e todas aquelas praias. Bem lembrado, algumas pessoas a bordo do Prometeu mencionaram L'Épinay. É um dos caminhos, mas também temos que estudar o assassinato em si. Testar quem estava na posição de utilizar a Zarabatana. Ele abriu uma grande planta do setor traseiro do avião e a dispôs no centro da mesa. Agora estamos prontos para o trabalho preliminar. Para começo de conversa, vamos analisar um por um dos passageiros e avaliar as probabilidades e, mais importante, as possibilidades. Antes de mais nada, podemos descartar Monsieur Poirot. Isso reduz o número de suspeitos para 11. Poirot meneou a cabeça com tristeza. Confia demais nas pessoas, meu caro. Não devia confiar em ninguém, absolutamente ninguém. Bem, podemos deixá-lo incluído, se preferir, observou Jep bem-humorado. Em seguida, temos os comissários de bordo. Do ponto de vista da probabilidade, me parece inviável que seja um deles. Não é plausível supor que tenham pedido emprestado uma imensa quantia de dinheiro. Além disso, os dois têm ficha limpa. Suspeitos decentes e sensatos, tanto um quanto o outro. Ficaria muito surpreso se qualquer um deles tivesse algo a ver com isso. Por outro lado, do ponto de vista da possibilidade, temos que incluí-los. Circulavam para cá e para lá no avião. De fato, poderiam ter ficado numa posição boa para usar a Zarabatana. Do ângulo certo, quero dizer. Se bem que eu não acredite que comissários de bordo soprem dardos envenenados com zarabatanas num avião cheio de gente sem que ninguém perceba. A experiência me ensinou que a maioria das pessoas não enxerga um palmo à frente do nariz, mas existem limites. Claro, até certo ponto, a mesma coisa se aplica para cada um dos suspeitos. Foi loucura absoluta, cometer o crime desse modo. Só havia 1% de chance de ninguém ver. O sujeito que cometeu o crime teve uma sorte danada. Nunca vi modo tão patético de cometer um assassinato. Poirot, que fumava calado e cabisbaixo, interpôs uma pergunta. Acha um modo tolo de cometer um assassinato, não acha? Claro, insanidade total. Mas deu certo. Aqui estamos nós três debatendo o assunto, sem a mínima ideia de quem cometeu o crime. Quer mais sucesso que isso? Pura sorte, argumentou Jep. Se o assassino tentasse repetir o feito 5 ou 6 vezes, seria pego em flagrante sempre. Poirot balançou a cabeça, insatisfeito. Fournier mirou-o com curiosidade. Em que está pensando, Monsieur Poirot? Mon ami, disse Poirot. Meu ponto de vista é o seguinte. Uma operação deve ser avaliada pelos resultados. Essa operação alcançou pleno sucesso. É o meu ponto de vista. E apesar disso, comentou o francês pensativo, parece quase um milagre. Milagre ou não, o fato é que aconteceu, disse Jep. Temos a perícia médica e temos a arma. Mas se na semana passada alguém me dissesse
que eu investigaria um crime com a vítima alvejada por dardo embebido em veneno de cobra? Bem, eu riria na cara dessa pessoa. É um insulto. Sim, é isso que esse homicídio é. Um insulto. Respirou fundo. Poirot sorriu. Talvez seja um crime cometido por uma pessoa com senso de humor deturpado, opinou Fournier pensativo. O mais importante no crime é formar uma ideia sobre a psicologia do assassino. Jep bufou com um ligeiro desdém ao escutar a palavra psicologia, na qual não depositava simpatia nem confiança. Esse é o tipo de coisa que Monsieur Poirot gosta de ouvir, alfinetou. Estou muito interessado sim no que os senhores estão dizendo. Não duvida de que ela foi morta dessa maneira, imagina, indagou Jep desconfiado. Conheço seu cérebro tortuoso. Não, meu amigo, meu cérebro não tem dúvidas quanto a isso. O espinho envenenado que peguei no chão foi a causa da morte. É ponto pacífico. Apesar disso, existem detalhes deste caso. Fez uma pausa, sacudindo a cabeça com perplexidade. Jep atalhou. Retomando o fio da meada, não podemos descartar os comissários de modo definitivo. Mas, na minha opinião, é muito implausível que um deles tenha algo a ver com isso. Concorda, Monsieur Poirot? Ah, não se lembra do que eu disse? Eu não descartaria. Que termo, mon Dieu. Ninguém por enquanto. Como achar melhor. Agora, os passageiros. Vamos começar pelas poltronas perto da copa e dos toaletes. Poltrona 16. Espetou a planta com um lápis. É o lugar de Jane Grey, nossa mocinha cabeleireira. Ganhou na loteria irlandesa e gastou o dinheiro em Lepine. Em outras palavras, gosta de apostar. Pode ter se visto em apuros e pedido dinheiro emprestado para a velha. Mas não parece provável que tenha sido uma quantia grande. Nem que Gisele tivesse controle sobre ela. Parece peixe pequeno em comparação ao que estamos procurando. E não acho que um auxiliar de salão de beleza tenha a mais remota oportunidade de ter acesso a veneno de cobra. Não é algo que se utilize como tintura de cabelo, nem como creme facial. Pensando bem, foi um equívoco utilizar veneno de cobra. As perspectivas se limitam bastante. Primeiro, porque só 2 pessoas em 100 teriam conhecimento sobre o assunto. E segundo, porque seria ainda mais difícil obter o produto. O que torna uma coisa pelo menos perfeitamente clara, disse Poirot. Foi Fournier quem lhe relanceou um rápido olhar indagador. Absorto em suas próprias teorias, Jep retomou a palavra. Encara o caso sob o seguinte prisma. O assassino deve pertencer a uma entre 2 categorias. Ou é um sujeito que percorreu o mundo e conheceu lugares exóticos, um sujeito com noção sobre cobras, espécies mais mortíferas e os modos pelos quais tribos aborígenes utilizam veneno para eliminar os inimigos. Essa é a categoria número 1. E a outra? A abordagem científica, pesquisa avançada. Esse tal de veneno de cobra de papo é o tipo de coisa investigada em laboratórios modernos. Conversei com Witherspoon. Segundo ele, o veneno de certas serpentes, como, por exemplo, a naja, é às vezes utilizado na medicina. É aplicado no tratamento de epilepsia com bons resultados. Tem muita pesquisa científica envolvendo a utilização terapêutica da peçonha das cobras. Interessante e sugestivo, ponderou Fournier. Sim, mas vamos em frente. A mocinha Grey não se enquadra em nenhuma dessas categorias. No que diz respeito a ela, o motivo parece implausível e as chances de conseguir o veneno escassas. A possibilidade real de soprar a zarabatana é mesmo muito duvidosa, quase impossível. Vejam aqui. Os 3 homens debruçaram-se sobre a planta. Aqui está a poltrona 16, apontou Jep. E aqui a poltrona 2, onde Gisele estava sentada. Muitas pessoas e poltronas separam os 2 lugares. Se a moça não saiu do lugar, e todo mundo afirma que não saiu, não poderia ter alvejado a lateral do pescoço de Gisele com o espinho. Acho que podemos considerá-la inocente. Agora, a poltrona da frente, a número 12, o dentista Norman Gale. Tudo o que falamos se aplica a ele.
talvez tivesse chances ligeiramente maiores de conseguir veneno de cobra. Em geral, não é uma injeção recomendada pelos dentistas, murmurou Poirot em tom suave. O objetivo seria matar em vez de curar. Dentistas já se divertem bastante com os pacientes, sem precisar recorrer a isso, vaticinou Jeb com um sorriso sarcástico. Ainda assim, ele deve circular em meios onde tem acesso a certos medicamentos estranhos. Talvez seja amigo de um cientista, mas a possibilidade de ser o autor do crime é mínima. Realmente saiu do lugar, mas só para ir ao toalete. E o toalete fica na direção oposta. No caminho de volta, não pode ter seguido pelo corredor além deste ponto aqui. Mas, para sobrar um espinho com a zarabatana de modo a acertar a velhota no pescoço, teria que ter uma espécie de espinho teleguiado que desse uma guinada de 90 graus. Então, ele também pode ser considerado inocente. Concordo, disse Fournier. Adiante. Vamos atravessar o corredor agora. Poltrona 17. Esse lugar é o meu, informou Poirot. Eu o cedi para uma das madames quando ela demonstrou o desejo de sentar junto com a amiga. É a honorável Venetia. O que me dizem dela? É da alta sociedade. Talvez tenha pedido dinheiro emprestado para Gisele. Quem olha de fora não imagina que tenham alguma culpa secreta na vida. Mas quem sabe um dia não surgiu uma ocasião e ela a aproveitou. Ou coisa que o valha. Temos que prestar um pouco de atenção nela. A posição é possível. Se Gisele estivesse com a cabeça virada para a janela, a honorável Venetia poderia ter riscado um arremesso diagonal. Ou seria melhor chamarmos um sopro diagonal, com chances razoáveis de sucesso. Claro, contaria com uma enorme dose de sorte. Acho mesmo que ela teria que se levantar para fazê-lo. É o tipo de mulher que faz caçadas no outono. Será que ter boa mira de espingarda ajuda a pessoa a utilizar uma zarapatana indígena? Imagino que tudo envolva calcular bem a distância e treinar a mira. E é provável que ela tenha amigos homens que já estiveram caçando em partes inóspitas globo afora. Pode ter tido acesso a algum estranho veneno nativo desse modo. Ah, tudo isso parece uma bobagem sem tamanho. Não faz sentido. De fato, não parece plausível, concordou Fournier. Mademoiselle Kerr, eu a vi hoje no inquérito. Ele meneou a cabeça. À primeira vista, é difícil associá-la com um assassinato. Poltrona 13, continuou Jeb. Lady Horbury. Ela é meio um cavalo azarão. Sei algo sobre ela e vou lhes contar agora. Não ficaria surpreso se ela tivesse algo a esconder. Chegou ao meu conhecimento, informou Fournier, que a referida senhora andou perdendo uma soma considerável na mesa de baccarat em L'Épinay. Está bem informado. Sim, ela é o tipo da tonta capaz de ter se envolvido com Gisele. Concordo plenamente. Ótimo, então, até aqui tudo bem. Mas como ela cometeu o crime? Também não saiu do lugar, lembre-se. Teria que se ajoelhar no assento e se esgueirar sobre um encosto. Isso com 10 pessoas olhando para ela. Ah, que inferno! Vamos em frente. Poltronas 9 e 10, indicou Fournier, deslizando o dedo sobre a planta. Monsieur Poirot e Dr. Bryant, disse Jeb. O que Monsieur Poirot tem a declarar sobre si? Poirot sacudiu a cabeça com ar triste. Mon estomac, explicou emocionado. Droga, e pensar que o cérebro é escravo do estômago. Eu também, falou solidário Fournier. Fico enjoado com a altitude. Cerrou os olhos e balançou a cabeça de modo significativo. Agora o Dr. Bryant. O que acham dele? Figurão da Harley Street. Não é muito provável que recorresse a uma agiota francesa, mas nunca se sabe. Se um médico se vê envolvido em negócios ilícitos, sua carreira está acabada. Aqui entra minha tese científica. Um sujeito como Bryant, no topo da pirâmide social, tem bom relacionamento com pesquisadores de vários ramos. Para ele seria fácil surrupiar um tubo de ensaio com veneno de cobra ao visitar um desses laboratórios de última geração. Eles controlam essas coisas, meu amigo, discordou Poirot. Não seria tão fácil assim.
Mesmo se houvesse controle de estoque, uma pessoa esperta substituiria por algo inofensivo. Isso é possível. Afinal, um homem como Bryant estaria acima de qualquer suspeita. Aí o senhor tocou num ponto importante, concordou Fournier. O único senão é por que ele chamou a atenção para esse pormenor? Por que não dizer que a mulher morreu de ataque cardíaco, de morte natural? Poirot tem uma tossidela. Os outros fitaram com olhos indagadores. Se não me engano, ponderou ele, foi essa a primeira, vamos dizer, impressão do doutor. Afinal de contas, tudo indicava ter sido morte natural. Possivelmente em razão de uma picada de vespa. Tinha uma vespa no avião, lembre-se. Pode ficar tranquilo, que não vamos esquecer, atalhou Jep. Está sempre batendo nessa tecla. Mas, prosseguiu Poirot, eu acabei notando o espinho letal no chão e o apanhei. Depois que encontramos o dardo, tudo apontava para assassinato. Mais cedo ou mais tarde, o espinho seria encontrado. Poirot sacudiu a cabeça. Havia a tênue possibilidade de que o assassino tivesse oportunidade de pegá-lo sem ninguém perceber. Bryant? Bryant ou qualquer outro? Arriscado demais. Fournier discordou. Pensa isso agora, pois sabe que é assassinato. Mas, se após a morte súbita de uma senhora por suposto colapso cardíaco, um homem deixasse cair o lenço e se abaixasse para pegá-lo, quem é que ia dar importância a isso ou pensar duas vezes no fato? Isso é bem verdade, admitiu Jep. Creio que Bryant entra para valer na lista de suspeitos. Poderia inclinar a cabeça para fora do encosto e soprar a zarabatana, de novo na diagonal. Mas como é que ninguém o enxergou? Melhor desistir de pensar nisso. Seja lá quem foi, não foi visto. E para isso, imagino eu, deve existir um motivo, observou Fournier. Um motivo que, por tudo que já escutei, ele sorriu. Vai interessar a Monsieur Poirot. Refiro-me a um motivo psicológico. Prossiga, meu amigo, incentivou Poirot. O raciocínio é interessante. Vamos supor, continuou Fournier, que numa viagem ferroviária o trem cruze por uma casa em chamas. De imediato, os olhares de todos a bordo são atraídos às janelas. Todos têm a atenção fixa em certo ponto. Nessas circunstâncias, um homem pode sacar uma adaga e apunhalar outro sem ninguém perceber. Lembro de um caso que ajudei a solucionar. Um caso de envenenamento, onde uma ocasião dessas surgiu. Houve, como a gente diz, um momento psicológico. Se descobríssemos que houve um instante desses durante a viagem do Prometeu, temos que descobrir isso perguntando aos comissários e aos passageiros, ponderou Jep. Certo, mas se aconteceu um momento psicológico desses, deduz-se logicamente que a causa desse momento tenha sido originada pelo assassino. Ele deve ter sido capaz de gerar o efeito especial que proporcionou o momento. Perfeito, disse o francês. Vamos tomar nota disso como um quesito para a investigação, mencionou Jep. Chegamos agora à poltrona 8. Daniel Michael Clancy. Jep pronunciou o nome com um quê de deleite. Na minha opinião, o suspeito mais provável. Nada mais fácil para um autor de livros policiais que simular um interesse em veneno de cobra e conseguir que um cientista crédulo lhe forneça uma amostra sem desconfiar de nada. Não esqueçam de que ele foi até o fundo do avião e passou ao lado de Gisele, o único passageiro que fez isso. Eu lhe asseguro, meu amigo, frisou Poirot, que não me esqueci desse detalhe. Falou com ênfase. Jep retomou sua teoria. Ele poderia ter utilizado aquela zarabatana a uma distância reduzida, sem qualquer necessidade de momento psicológico nem coisa parecida, e manter uma chance respeitável de escapar impune. Lembrem-se, ele sabe tudo sobre zarabatanas. Ele mesmo afirmou isso. O que nos deixa em dúvida, talvez. Pura astúcia, arguiu Jep. E quanto à zarabatana que mostrou hoje, quem me garante que é a mesma que comprou há 2 anos? A coisa toda cheira muito mal para mim. Não acho saudável a pessoa ficar sempre bolando crimes e histórias de detetives
pesquisando sobre tudo que é tipo de caso. Enfia ideias na cabeça. Sem dúvidas, um escritor precisa ter ideias na cabeça, concordou Poirot. Jep voltou à planta do avião. Na poltrona 4, Ryder, o assento logo à frente da morta. Não acho que tenha sido ele, mas não podemos deixá-lo de fora. Ele foi ao toalete. Poderia ter arriscado um arremesso na volta de uma distância relativamente pequena. O único obstáculo seria a presença próxima dos arqueólogos. Não haveria como não notarem. Poirot sacudiu a cabeça com um ar meditativo. Pelo visto, não conhece muitos arqueólogos. Se os dois estivessem de fato absortos numa discussão de um ponto controverso, bem, meu amigo, a concentração seria tanta que se tornariam completamente cegos e surdos ao mundo real. Seriam transportados ao ano 5000 a.C. e o ano de 1935 d.C. nem existiria para eles. Um tanto cético, Jep disse: Bem, vamos analisar essa dupla com cautela. O que tem a nos dizer sobre os Dupont, Fournier? Monsieur Armand Dupont é um dos mais destacados arqueólogos da França. Isso não nos ajuda muito. A posição deles no avião é excelente do meu ponto de vista. Do outro lado do corredor, mas ligeiramente à frente de Gisele. E imagino que tenham andado por todos os continentes e escavado artefatos em inúmeros sítios exóticos. Seria fácil para eles se apoderar de algum veneno de serpente usado por aborígenes. É possível, sim, concordou Fournier. Mas não acha provável? Fournier balançou a cabeça em dúvida. Monsieur Dupont respira a profissão. É um entusiasta. Antes de se tornar arqueólogo, tinha uma loja de antiguidades. Abandonou um promissor ramo de negócios para se dedicar às escavações. Tanto ele quanto o filho dedicam-se à arqueologia de corpo e alma. Parece-me improvável, não digo impossível, afinal, depois dos desdobramentos do caso Stravinsky, não duvido mais nada. Repito, improvável que estejam envolvidos nesse negócio. Certo, disse Jep. Pegou a folha de papel com as recentes anotações e pigarreou. Estamos na seguinte situação. Jane Grey, probabilidade fraca, possibilidade quase zero. Gale, probabilidade fraca, possibilidade de novo quase zero. Senhorita Kerr, muito improvável, possibilidade duvidosa. Lady Horbury, probabilidade boa, possibilidade quase zero. Monsieur Poirot, com quase toda certeza, é o criminoso, o único homem a bordo capaz de criar um momento psicológico. Jep caiu na gargalhada após a sua piadinha. Poirot sorriu com indulgência e Fournier com certa timidez. Logo o inspetor recomeçou. Bryant, probabilidade e possibilidade, as duas boas. Clancy, motivo incerto, mas probabilidade e possibilidade excelentes. Ryder, probabilidade vaga, possibilidade razoável. Os dois Dupont, probabilidade fraca quanto ao motivo, boa de conseguir o veneno. Possibilidade boa. Esse é um resumo bem realista, acho, do ponto de vista que chegamos. Temos muitas investigações de rotina a fazer. Vou começar por Clancy e depois Bryant. Descobrir a situação financeira deles, se estiverem apuros em alguma ocasião do passado, se ultimamente andavam preocupados ou perturbados, o que fizeram e deixaram de fazer no ano passado, esse tipo de coisa. Vou fazer o mesmo com Ryder. E não convém negligenciarmos os outros por completo. Vou encarregar Wilson de investigá-los. Monsieur Fournier se encarrega dos Dupont. O agente da segurança assentiu. Fique tranquilo, vamos cuidar disso. Volto a Paris hoje à noite. Talvez haja algo para extrair de Elise, a funcionária de Gisele, agora que sabemos um pouco mais sobre o caso. Não vou esquecer também de conferir os últimos movimentos de Gisele antes do assassinato com o máximo de cuidado. Será interessante saber onde ela passou o verão. Sei que ela esteve em Lepine 1 ou 2 vezes. Podemos obter informações sobre os contatos dela com alguns dos ingleses envolvidos. Coisa para fazer é o que não falta.
Os dois observaram Poirot imerso em pensamentos. Não vai nos ajudar, Monsieur Poirot? Quis saber Jep. Poirot despertou do seu torpor. Sim, acho que gostaria de acompanhar o Monsieur Fournier a Paris. Enchanté, comentou o francês. O que está tramando, eu me pergunto, disse Jep, fitando Poirot com curiosidade. Até aqui pouco se manifestou sobre o assunto. Anda inventando uma de suas ideiazinhas mirabolantes, não é? Uma ou duas, mas é complicado. Sou todo ouvidos. Uma coisa que me preocupa, mencionou Poirot devagar, é o lugar em que a Zarabatana foi encontrada. É compreensível. O fato quase motivou a sua prisão. Poirot meneou a cabeça. Não me refiro a isso. Não é o fato de ter sido escondida na minha poltrona que me preocupa. É o fato de ter sido enfiada atrás de qualquer uma das poltronas. Não vejo nada de estranho nisso, frisou Jep. Seja lá quem foi, tinha que esconder o objeto em algum lugar. Não poderia arriscar ser flagrado portando uma arma. Evidemment, mas talvez tenha percebido, meu amigo, um detalhe ao examinar o avião. Embora as janelas não pudessem ser abertas, cada uma delas tem um exaustor, um círculo de orifícios arredondados no vidro que podem ser abertos ou fechados girando um manípulo. Aqueles orifícios têm diâmetro suficiente para permitir a passagem de nossa Zarabatana. Quer coisa mais simples do que se livrar da Zarabatana desse modo? A arma do crime cairia ao solo lá embaixo, e é extremamente improvável que viesse a ser encontrado um dia. Sugira uma explicação. O assassino receava ser visto. Se empurrasse a Zarabatana pelo orifício de ventilação, alguém poderia notar. Entendi, disse Poirot. Não tinha medo de ser pego em flagrante ao levar a Zarabatana à boca e sobrar o dardo letal. Mas tinha medo de ser flagrado tentando empurrar a Zarabatana pela janela. Parece absurdo, reconheço, disse Jep, mas não há como negar os fatos. Ele realmente escondeu a Zarabatana atrás do assento da poltrona. Não há como fugir disso. Poirot não respondeu, e Fournier indagou sem esconder a curiosidade. Isso lhe dá uma ideia, não? Poirot curvou a cabeça em aprovação. Digamos que me deixa desconfiado. Com dedos distraídos, endireitou o tinteiro ainda cheio que a mão impaciente de Jep havia deixado um pouquinho torto. Então, ergueu a cabeça bruscamente e indagou. A propos, fez aquela lista que eu pedi? A lista detalhada com os pertences dos passageiros? E então, o que acharam do capítulo? Será que os detetives estão no caminho certo? E o que será que Poirot vai encontrar na lista dos pertences dos passageiros? Comente suas opiniões sobre o capítulo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo. Até mais!